Como adaptar a musculação para correr melhor e não para crescer? Se você já entendeu que você precisa treinar força, mas ficou perdido em como tem que ser o treinamento, esse vídeo é para você. A gente vai te explicar exatamente como organizar e estruturar um programa de treinamento de força para quem quer correr e não simplesmente hipertrofiar ou ter todos os outros benefícios que são ótimos do treino de força, mas que não são o seu objetivo principal. Muita gente acha que musculação atrapalha a corrida, mas a verdade é que ela pode ser a sua maior aliada. Seja melhorando o seu desempenho ou reduzindo o risco de lesão, o treino de força é fundamental para você que corre e quer correr melhor e sem dores. Só que o problema é que se você chegar numa academia e for pedir um programa de treinamento para um professor, muito provavelmente o que você vai receber é um programa tradicional para hipertrofia, programa que é o normal, que é prescrito em academia, que não vai te ajudar na corrida, especialmente no longo prazo, talvez no início até ajude um pouquinho, né? Mas muito provavelmente ele pode acabar te atrapalhando, porque ele não é pensado para você, para o momento da sua prova-alvo, para as necessidades individuais e para a demanda específica que a corrida impõe ao seu corpo. A gente já gravou um vídeo sobre isso, né? No vídeo anterior a gente explicou bastante sobre por que você deve treinar força se você corre, e aqui eu quero te mostrar como tem que ser o seu treinamento e por que ele deve ser diferente de um treino de hipertrofia tradicional. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Lund, mestre em Ciências de Esporte. Minha tese de mestrado, inclusive, foi sobre treino concorrente, né? Realizar as duas modalidades dentro de uma sessão de treinamento. Então, gosto bastante desse tema, né? É um tema que eu me aprofundei bastante, atendo clientes reais há quase 20 anos. Temos muitos clientes que estão correndo, querem melhorar sua corrida e frequentemente estão com dores. A maior parte deles, inclusive, me procurou por causa de dor, ou seja, eles tiveram uma dor e aí vieram atrás do treino de força e, como consequência, tiveram muitos benefícios. Então, por isso que eu me sinto à vontade de falar sobre esse tema e eu vou mostrar para vocês como a gente tem feito, quais exercícios a gente escolhe e assim por diante. Eu sou Rafa Lund e do meu lado, Johnny Coelho. Se apresente, Johnny. É isso, eu me chamo Johnny Coelho, sou professor aqui da Lund e eu estou há mais de um ano trabalhando diretamente com alunos que buscam melhorar o seu desempenho na corrida através do treino de força. Esse tema é muito interessante porque a maioria dos corredores que já entenderam a importância do treino de força acabam cometendo já um erro de cara, que é fazer o treino de força tradicional, ou seja, eles já sabem que o treino de força é importante para melhorar o desempenho na corrida e minimizar as chances de lesão. Só que aí eles chegam numa academia, pedem para o professor montar um programa, e aí chega lá um programa clássico, pesadão, cheio de carga ali, pensando em hipertrofia. Eles acabam ficando decepcionados, porque, como o Rafa disse, no primeiro momento isso vai até funcionar, mas vai chegar um momento que eles vão começar a competir entre si ali e a coisa não vai ficar muito boa e ele não vai tirar o melhor proveito daquele período que ele está na academia fazendo um fortalecimento para o que mais interessa para ele, que é a corrida. Cara, isso nem está no nosso script, mas eu estava lembrando aqui que um ponto é a pessoa pensa o seguinte, tá, eu tenho que fazer um treino complementar à corrida para melhorar minha corrida. E aí a pessoa vai para a academia e acaba tendo um treino normal de musculação, que é um treino focado em quem quer hipertrofia. A gente já vai mostrar as diferenças entre isso. Só que também tem um outro grupo de pessoas que faz o seguinte, cara, eu preciso fazer um treino específico para corrida. É uma pessoa que fica fazendo equilíbrio, exercícios com pouca carga, sem uma demanda adequada, pensando no que seria funcional, e não que não seja, talvez até seja, mas sem dar a importância adequada a determinados parâmetros que são fundamentais. E pra gente, uma das coisas que importa é você ter mais força e você conseguir fazer com que essa força seja aplicada de forma rápida, que é basicamente potência. Então é por isso que quando a gente fala em treino de força para corrida, a gente pensa num contínuo, ou seja, não é só um programa de treinamento, mas é como é que a gente estrutura dia após dia para que no momento da prova você esteja no ápice do seu desempenho. Esse é o grande segredo, é você conseguir juntar tanto o ganho de força e outras características que a musculação tradicional pode trazer, quando feita da maneira adequada, quanto ganhar partes que a gente vai chamar de funcionais, neuromusculares, que também são importantes nesse processo. Mas é muito ruim quando você faz só um ou só outro, ou pior ainda, nenhum dos dois. Fala, João. É muito comum também, isso que você falou, eu fiquei pensando. Cara, os professores que não se preparam para as mudanças no mercado e com o advento aí da corrida, ou seja, com o hype da corrida, tá chegando uma porrada de aluno na academia pedindo... Um monte de aluno. E aí, ele não tem a humildade de falar, pô, eu preciso estudar isso e
eu realmente hoje não estou preparado para montar um treino assim. E aí sai tacando pliometria, o aluno não tem nenhuma base física para fazer treino de pliometria e ele acha que isso vai resolver o problema do aluno, e também não resolve. Então você precisa de um planejamento. A corrida, ela é um esporte que exige planejamento, tanto na planilha de corrida quanto no treino de força. Só para vocês entenderem, né? Assim, um treino de força visando hipertrofia, ele precisa ter volumes relativamente altos para determinados grupamentos. Então, se você quer dar ênfase em membro inferior, você vai ter que fazer muitos exercícios como agachamento, leg press, deadlift. São ótimos exercícios, né? E devem estar num programa de treino de força para corrida também. A diferença é que o volume vai ser maior para hipertrofia, ou seja, você vai fazer mais exercícios e mais séries. E a intensidade de esforço, ou seja, você vai treinar mais próximo da falha quando você quer hipertrofia. E quando você quer desempenho numa determinada prova, o objetivo é treinar mais força e, como consequência, você não treina perto da falha. Treinar perto da falha vai gerar muita fadiga, que não é o seu objetivo. Treinar perto da falha é um treino mais focado para quem quer hipertrofia, que também não é o objetivo do corredor. O corredor não quer ganhar peso em hipótese nenhuma. Então, repara aqui. Pra gente é óbvio isso, mas não é para todo mundo. Então existem diferenças clássicas em relação entre o treino para hipertrofia, o treino tradicional de academia e o treino de quem está buscando uma melhora em esporte. O treino de quem está buscando melhora em esporte precisa considerar 3 aspectos fundamentais. A demanda do esporte, nesse caso é a corrida. A necessidade individual, no vídeo anterior a gente falou, eu, por exemplo, tenho uma necessidade específica de gerar uma melhora, especialmente distal, ou seja, pé e tornozelo, o Johnny no quadril. A gente tem clientes que são em tronco, core, glúteo, enfim, cada pessoa tem uma necessidade individual. E existe um ponto fundamental que é quando é a sua prova. E o momento da sua prova, a data da sua prova-alvo, ela determina como a gente vai estabelecer essa linha do tempo. Porque o treino não vai ser igual ao longo do tempo inteiro. Num treino de hipertrofia você muda o programa, mas a característica do programa é igual. Num treino de força voltado para o esporte, não. A característica do programa ela muda significativamente. E por que ela muda? Porque primeiro você precisa começar com uma base, com uma preparação meio geral. Depois você começa a entrar em coisas mais específicas para o esporte. Depois você entra na fase competitiva, onde frequentemente a gente coloca coisas ainda mais específicas para o esporte. E aí sim é que vai entrar a tal da pliometria que o Johnny falou. Ela não entra lá atrás. Ela entra já bem perto da competição. Só que para ela entrar perto da sua competição, você já tem que ter se preparado para fazer ela. Você já tem que ter passado pelo processo de aprendizagem para realizar ela. Para aí sim você poder colocar ela no programa. E na semana da prova, 2 semanas antes da prova, a gente chama de tapering ou polimento, que é um momento em que você vai diminuir significativamente, né, a musculação, para que reduza drasticamente a sua fadiga acumulada e você esteja no seu melhor momento durante o treino. Então, da mesma forma que existe uma periodização que deveria acontecer na preparação para você correr, ou seja, no seu treino de corrida, teoricamente 1 mês antes da prova, 3 semanas antes da prova é quando você está com os volumes mais altos de treinamento. Né? E aí imagina, você está com volumes muito altos de treinamento, a gente tem agora 2 clientes que vão correr a maratona de Berlim, então você imagina, cara, como é que eu vou colocar um treino enorme de musculação para um cara que está correndo 5, 6 horas, 7 horas na semana, às vezes até mais, né? Volumes enormes, 60, 80 km por semana. Então não dá, a gente precisa conseguir casar essas duas coisas. Então o que a gente faz? No momento, né, mais longe da prova, onde o volume de corrida do nosso cliente não está tão grande, é o momento em que a gente treina mais a força dele. Depois a gente começa a treinar coisas mais específicas da corrida, potência, coisas mais, né, que envolvem a modalidade da corrida, exemplo, passadas, single leg deadlift e tal. Depois é que a gente vai colocar, cara, kettlebell swing, saltos unilaterais. Depois é que a gente vai colocar várias coisas como essas, mas sem nunca esquecer as necessidades específicas do cliente. Se meu cliente tem uma disfunção no quadril, eu vou trabalhar isso sempre. Se meu cliente tem uma disfunção no pé e tornozelo, como eu vou trabalhar isso sempre. E chegando perto da prova, eu vou diminuir bastante esse volume, deixar só o que interessa para o meu cliente. Então, quando a gente pensa em treino de força para um corredor, eu preciso olhar isso como um contínuo. Isso nada mais é do que uma forma de você periodizar e organizar o treino em fases para ter o melhor desempenho em um determinado momento. Perfeito, é isso. Agora eu acho que a gente pode falar um pouco sobre cada fase, né? Então, você acha? Agora é contigo, Johnny. Agora é a hora que tu brilha. Vai! Bom, então, como o Rafa disse, quando a gente chegou um aluno pra gente, a gente vai pensar no planejamento dele, a gente olha para a prova-alvo. E tudo começa lá e a gente vem trazendo até o período que a gente está. Então, por exemplo, um aluno que vai ter uma prova-alvo em dezembro, a gente vai olhar primeiro para
para dezembro e vem vindo esquematizando a nossa estrutura de programa até junho. No caso de um aluno que... E mesmo que tenha uma prova intermediária, a gente até vai dar uma mexida no programa, mas assim, a gente precisa ter uma prova-alvo. Cara, qual é a prova que você quer desempenhar melhor? O Johnny falou isso no último vídeo, que é, cara, tem pessoa que quer correr toda semana uma prova. Cara, isso é muito difícil, assim, isso não é o correto, tá? Então, cuidado com isso também para você não exceder a quantidade de provas que você vai correr. Você pode correr várias provas ao longo do ano, mas você precisa ter uma que é aquela prova principal, que é que você vai focar, que é que você quer desempenhar melhor, e todo o seu treino vai ser focado para aquele momento, beleza? Então, Johnny usou esse exemplo de uma prova-alvo lá na frente, mas mesmo que tenham provas intermediárias, a gente vai fazer pequenos ajustes para diminuir a fadiga naquele momento específico. A gente está olhando lá para frente, o foco é lá na frente, beleza? E a gente tem 3 fases importantes, Rafa já citou, mas agora a gente vai falar especificamente da fase de base, né? O ciclo de base, ou seja, é o período em que a gente vai trabalhar o máximo de qualidade dos movimentos básicos para depois sim a gente entrar nos movimentos mais específicos que vão exigir uma estrutura melhor daquele aluno. Então, ali a gente já vai trabalhar agachamento, levantamento terra e exercícios que vão ser muito demandados durante um período de corrida, né? Existem 2 motivos para isso, beleza? É muito comum quando um cliente começa a treinar com a gente que ele tenha pouca ou nenhuma experiência em academia. Então, é um cliente que não sabe se movimentar da maneira adequada, ou seja, não sabe realizar movimentos básicos, movimentos fundamentais. Para a gente, agachamento, deadlift, supino, puxada, remada, são movimentos fundamentais que todo mundo tem que saber realizar bem. Então, para um cliente que nunca fez isso, nosso primeiro momento é, cara, vamos aprender a se movimentar. Carga baixa, priorizando a técnica. Essa é a primeira fase. À medida que o meu cliente consegue se movimentar bem, eu começo a sobrecarregar esses padrões, ou seja, eu começo a dar mais força para ele. A primeira coisa que a gente pensa no período de base é eu quero que esse cliente ganhe força de forma geral. Lembra, eu quero que esse cliente aumente o copo dele. Eu quero que ele tenha um copo maior. E aí depois eu vou para coisas mais específicas. Mas primeiro eu preciso que ele se movimente bem, padrões básicos, agachamento, deadlift, etc. e tal. Supino, puxada, remada, desenvolvimento, né? Ou seja, dobreza de joelho, dobreza de quadril, empurrar, puxar para cima e para frente. E depois a gente vai começar a entrar nas coisas específicas, mas primeiro a gente sobrecarrega esses padrões e depois a gente entra no específico. O que seria o específico? Cara, a corrida é um esporte onde você coloca todo o peso do seu corpo em apenas uma das pernas. Isso significa que você precisa ter equilíbrio, você precisa ter força para suportar o seu peso naquela perna, você precisa ter estabilidade para que tudo se mantenha firme quando você está só com um lado apoiado. Então isso é o que a gente chama de especificidade. E para trabalhar essa especificidade, tem várias coisas que são legais. Primeiro, exercícios básicos e simples que fazem parte de um programa de hipertrofia também. Exemplo, para a gente é muito importante que um cliente que corre ele execute uma boa passada, um bom búlgaro, um bom single leg deadlift. São exercícios prioritariamente unilaterais. Alguns deles envolvem as 2 pernas, tudo bem, mas são exercícios que têm essa preocupação em ter uma desconexão entre o lado direito e esquerdo, porque isso vai acontecer na corrida e eu quero que ele treine isso. Depois que ele treina isso, a gente começa a colocar coisas cada vez mais específicas. Então, na corrida eu tenho um deslocamento do centro de massa. Muitas vezes a gente faz esse deslocamento. Depois que o meu cliente aprendeu a realizar um bom búlgaro, dependendo da necessidade dele, a gente coloca o búlgaro, por exemplo, só na ponta do pé. Porque é importante para ele ter esse trabalho específico naquela situação. É importante que ele saiba se movimentar se deslocando para frente, não só para cima e para baixo. Um búlgaro é um exercício parado. Uma passada é um exercício em que você se desloca para frente. Na corrida você também se desloca para frente. É importante que você tenha uma boa força de propulsão, de panturrilha. Então na fase de base a gente coloca exercícios de panturrilha tradicional, seja sentado, seja estendido. Exercícios clássicos. À medida que a gente vai entrando na especificidade, a gente quer entrar mais próximo da função. Então até vou pedir para o editor colocar esse vídeo aqui, que é um exercício em que a gente faz uma propulsão, que é exatamente o mecanismo da corrida. Você faz uma tripla extensão de tornozelo, joelho e quadril juntas. Um trabalho em que a gente chama de um trabalho de panturrilha, mas conectando todas as áreas que vão ser importantes para você fazer o seu deslocamento à frente. Então repara que a gente começa com coisas simples e talvez a panturrilha seja um exemplo ótimo, que é você começa com o básico, panturrilha no leg ou panturrilha sozinha, e passa a fazer uma projeção. Você começa com agachamento, búlgaro, depois passada. Então a gente vai cada vez conectando mais com a modalidade específica, até chegar no momento em que é o que todo mundo acha que tem que fazer saltos, fazer não sei o que lá, que são coisas legais, mas até chegar nesse momento leva muito tempo. Então vai, continua. Não só leva muito tempo, como nem todo aluno está preparado e vai necessariamente fazer esses saltos, né? Porque eu, por exemplo, que tenho um quadril bem complexo, muitos desses exercícios eu vou evitar porque eles são
eles vão exigir uma demanda que eu não vou conseguir suportar. Então, assim, é possível você correr sem também necessariamente virar cambalhota lá na academia fazendo um monte de salto. É importante você entender isso, que a pliometria talvez ela não vai ser para todo mundo, né? E talvez, muito provavelmente não no primeiro momento. Quer ver um negócio engraçado também? Eu já discuti muito isso com alguns professores, que é o seguinte. Pô, Rafa, para o esporte, potência é importante, certo? Certo. Existe uma modalidade esportiva que também é usada como, né, recurso para treinamento, que chama LPO, ou levantamento de peso olímpico. Cara, o levantamento de peso olímpico é uma estratégia excelente para treinar potência. Só que você pega um cliente que nunca fez, mal sabe se movimentar. Será que vale a pena você perder tempo para ensinar ele a realizar esse movimento, que é extremamente complexo, até ele estar bem para realizar esse movimento, com uma sobrecarga que vai gerar, né, uma melhora de desempenho nele? Será que vale a pena? A gente discute muito isso. Então eu, por exemplo, sou um profissional que, embora goste muito do LPO, tenha feito cursos com os melhores do Brasil, Dragos, Lili, Dudu, né? O Dragos é o técnico da seleção brasileira e tal. Gosto muito de LPO, treinei CrossFit durante anos e sempre tive a base do LPO como sendo um fator importante. Cara, eu não aplico isso com os meus clientes. Por quê? Embora eu acho que seja muito legal, cara, para um corredor, não sei se vale a pena gastar o tempo que a gente tem disponível para treinar algo tão complexo. Eu posso até fazer as variações, a gente nem faz muito, mas poderia fazer os derivativos de levantamentos, que são mais simples e também treinam a potência. Mas a gente acaba preferindo fazer coisas que às vezes são mais simples ainda. Um kettlebell swing para treinar a cadeira posterior, né? E, se o cliente estiver preparado, fazer o salto. Agora, olha que incrível. Para a gente fazer o salto, antes de fazer o cara saltar para cima, eu quero também que ele aprenda a aterrissar. Sim. Que é uma grande dificuldade. Então eu ensino ele a aterrissar com as duas pernas, eu ensino ele a saltar para cima, depois eu ensino ele a aterrissar com uma perna, e depois eu ensino ele a fazer tudo isso com uma perna só, ou que seja alternando as pernas. Então repara que sempre vai haver um contínuo, não existe isso que você vai fazer esse programa durante 4 meses, 6 meses, 12 meses e acabou. Não, existe um contínuo, sempre pensando em data da prova, necessidades individuais e a demanda da corrida. Perfeito. Agora eu acho que, de repente, vale a pena a gente falar um pouco também da questão do volume, né? Porque quando você pensa num treino de força para correr, você tem que entender que o volume vai ser menor do que quando você pensa para hipertrofia. Eu, por exemplo, quando estou focando na questão da força para correr, eu treino no máximo 3 vezes na semana de força, não mais do que isso. Porque se eu treinar várias vezes, automaticamente a estrutura do meu treino vai ser diferente, e eu vou acabar colocando um volume muito grande e eu vou começar a ter problemas na hora de equalizar tudo isso. Um dos maiores medos, e corretamente, né, que quem corre tem é o seguinte, cara, se eu pegar peso agora para correr amanhã, eu tô ferrado. Só que se você fizer isso de forma certa, sem chegar no seu limite, tendo se preparado no momento em que você está num volume baixo, isso muito provavelmente não vai acontecer. Sabendo as cargas que são mais difíceis, entendendo que tem alguns exercícios que têm maior probabilidade de você ficar dolorido e esses exercícios não vão entrar no momento em que você não pode ficar dolorido, isso é o que vai mudar o jogo para quem treina. Então, o que eu quero lembrar a vocês? Existe um contínuo que precisa ser seguido, existe um pensamento entre prova-alvo, necessidade individual e demanda do esporte que precisa ser cumprido. E uma das coisas que a gente faz com os nossos clientes, pensando na parte da demanda, é o seguinte, cara, a gente faz... Quando o cliente pode vir aqui, é ótimo, a gente faz vários testes, onde a gente testa força muscular, a gente coloca ele para correr na esteira e filma de forma com câmera lenta para poder avaliar melhor isso. Dependendo do caso, eu indico para ele fazer um teste mais específico, né, que é feito com vários marcadores e tal. A gente tem profissionais hipercapacitados para fazer isso, locais específicos para fazer isso, mas eu acabo pedindo isso só em casos específicos, mas o fato é que, se a gente está falando que a demanda do esporte é importante, eu preciso saber como é que o meu cliente corre. Como é que eu vou prescrever para ele sem saber especificamente como é que ele corre e aonde ele coloca mais demanda? Então, dentro, né, da nossa maneira de pensar, toda essa estrutura, ela começa pensando o seguinte, cara, meu cliente tem alguma dor? Deixa eu testar o que pode estar gerando essa dor, deixa eu ver se ele tem, né, um diagnóstico médico. Segundo, cara, vamos avaliar como é que esse cliente treina e, dependendo de como ele corre, eu vou fazer coisas específicas. Eu não vou querer mudar a corrida dele, não existe a corrida... Não, o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Se ele tem uma pronação excessiva, se ele tem um colapso medial, cara, eu preciso preparar ele para que isso não seja um problema para ele. Porque dificilmente a gente vai conseguir mudar a mecânica de corrida, mas o que eu vou fazer? Cara, se essa pronação excessiva está relacionada a uma perda do arco plantar,
Vamos trabalhar mais a estabilidade do arco plantar. Se essa pronação excessiva está relacionada a uma disfunção do glúteo, vamos trabalhar melhor o controle do glúteo. Então, isso é o que a gente faz, é entender exatamente quem é o nosso cliente, o que a gente vai fazer por ele, estabelecer uma linha do tempo até o momento da prova-alvo dele. Isso é o principal. Não dá para você chegar numa academia, fazer um treino lá, como todo mundo, subindo puxada, remada, desenvolvimento, não sei o que, chegando até a falha, 3 de 12, porque isso provavelmente não vai dar certo. Talvez no início até não seja um problema, quer dizer, no início talvez até seja, né, porque você vai ficar dolorido, mas enfim, vai chegar uma hora que isso não vai te ajudar e não vai ser o que você precisa fazer. Por isso que a gente tem essa preocupação em estabelecer exatamente o que o nosso cliente tem que fazer. Esqueci de alguma coisa, né? Não, acho que você tocou em vários pontos interessantes aí, mas eu queria só complementar, enfim, eu refleti sobre essa questão do que a gente faz quando os alunos conseguem vir aqui, que é a questão da avaliação do movimento da corrida, porque isso, cara, isso é um diferencial porque muda completamente a forma que a gente vai pensar o treino de força. Então, se colocar eu para correr e o Rafa depois, a gente vai perceber questões diferentes que vão impactar na forma com que a gente vai fazer a prescrição do treino um do outro. Então, onde eu quero chegar? Não é o mesmo treino para todo mundo. Por mais que você entenda de treino para corredores, se você não entende como o seu cliente corre, talvez você vai montar um programa genérico. Boa, exatamente, Johnny. Para a gente não se estender muito, se vocês curtiram esse vídeo ou se vocês tiveram dúvidas, coloca aqui nos comentários dúvidas, enfim, o que você acha que gostaria de saber mais, vai ser um prazer. E só para a gente recapitular, antes de eu finalizar, treino de força é essencial para quem corre, mas ele precisa ser adaptado. Não é treino maromba, é um treino, né, que organize e estrutura a sua vida pensando em quem você é, quais são as suas necessidades, avalia a sua corrida, né, estabelece um contínuo para você chegar bem na prova. O objetivo do treino de força é fazer com que você sim ganhe força, mas que você também ganhe estabilidade, reduza o risco de lesão e tal. E, muito provavelmente, 2 sessões bem feitas são suficientes. Ou seja, você não precisa treinar todo dia se o seu objetivo é a corrida. 2 sessões ali bem feitas, talvez 30, 40 minutos no máximo, seja mais do que o suficiente. Em alguns casos, a gente passa alguns deverzinhos de casa. Normalmente eu passo como se fosse um aquecimento para o dia da corrida para a pessoa fazer em casa mesmo. Exercícios de equilíbrio, estabilidade e tal, mobilidade. Isso já vai ser o fundamental. Se você quer saber como treinar com a gente, se você quer a nossa orientação para, né, fazer o seu treino, vai ser um prazer ajudar. Né? O meu Instagram é Rafa Lund, o Instagram da nossa empresa é Lund Trainers ou Lund Online. São 2 serviços distintos. A Lund Trainers é um estúdio de treinamento que fica aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um lugar lindo, de frente para a praia, numa cobertura, onde você vai ter um profissional para te acompanhar em todos os treinos. É um trabalho personalizado no nosso local, totalmente premium. Se você precisar de ajuda porque você treina em outro lugar, você não tem condição de vir aqui, tá tudo bem, não tem nenhum problema. A gente tem o nosso serviço de prescrição, que é o Lund Online, onde a gente vai pedir seus vídeos. Se você não puder vir aqui nem para avaliação, a gente vai pedir seus vídeos de movimento, vai te fazer 1 milhão de perguntas, vai querer saber quando é que é a sua prova-alvo, vai entender o máximo sobre você para poder prescrever esse treino de forma adequada e ainda continuar monitorando, falando, conversando, entendendo, trocando, dando feedback para conseguir fazer com que você tenha, né, o melhor resultado da sua prova ou, quem sabe, da sua vida aí. Com certeza. Boa. Se você curtiu esse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, manda para quem está precisando ouvir, né? Isso é bem importante. A gente sabe que esse tipo de conteúdo não é um conteúdo super que viraliza, mas a gente sabe que ele é extremamente importante. Se você quiser um treino específico para você, vai ser um prazer te ajudar. Eu sou Rafa Lund, em todas as redes você vai me encontrar. E esse é o Johnny Coelho, você vai me encontrar lá na Lund, meu @ Johnny Coelho _. Johnny, muito obrigado. Valeu. Valeu, galera. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!